Oscar Lima Alpha. Eu sou Alexandre Salles e esse é o canal Piloto. Então, senhores, no episódio de hoje nós iremos falar de um fator que ainda gera muita dúvida no pessoal: o material didático do curso de piloto. Então, mais uma vez, vamos começar pelo começo, pois muitas pessoas me perguntam sobre o material secundário do curso de piloto. Pois além do material principal, que nesse caso seria aqui os livros, nós temos o material secundário, por exemplo, o transferidor de navegação, o computador de voo, indispensável na navegação também, a régua de navegação e até aquela calculadora de R$1 milhão. Então, nesse âmbito, surgem dúvidas como: eu preciso obrigatoriamente comprar esse material secundário? Posso levar transferidor e régua escolares comuns? A gente vai usar esse material no curso teórico ou só no curso prático? Nós podemos levar esse material na prova da ANAC e etc. Então, você tem sim que comprar todo esse material secundário para o curso teórico, porque você vai fazer uso dele já no teórico. E você não pode levar transferidor e réguas escolares comuns, porque são as réguas e transferidores de navegação que vão ter as medidas que você vai usar. A régua de navegação, por exemplo, ela é graduada em milhas terrestres e milhas náuticas, coisa que certamente uma régua escolar não tem. E a mesma coisa vale para o transferidor de navegação aérea, pois aqui na, digamos, interface dele, tem várias medidas e vários esquemas que vão ajudar e facilitar a navegação aérea. E outro material, obviamente, indispensável para o curso teórico é o computador de voo. Você não pode nem pensar em entrar no curso teórico sem ele, porque é através dele que você vai fazer vários cálculos apenas rotacionando os eixos dele, como aqui na face dos cálculos e aqui na face dos ventos, com o auxílio da régua. E se você não tiver o computador de voo durante o curso teórico, você vai se dar muito mal em alguns cálculos de navegação e em alguns cálculos também de altimetria. Na verdade, o computador de voo serve para substituir vários cálculos e equações que você teria que usar para achar os mesmos resultados que você acha apenas girando as faces dele. Ou seja, você pode até fazer o curso teórico sem ele, só que aí você vai ter que decorar 1.500 fórmulas e equações para cada cálculo. Então, se você não é um asiático expert em matemática, eu sugiro que você faça como 99,9% dos alunos e compre o computador de voo. E sim, todo esse material secundário você vai poder levar para a prova da ANAC. Mas, atenção, o material secundário, não vai me inventar de levar os livros lá achando que vai poder usar. E falando em prova, uma dica sobre a calculadora. Você poderá e você deverá usar apenas aquela calculadora super caríssima de R$ 1,99. Você não pode usar a calculadora científica e nem, obviamente, a calculadora do celular. Então comece a revirar sua casa até achar uma calculadora dessas, porque elas são que nem caneta Bic. Volta e meia você acha uma em tudo que é lugar. Agora vamos falar sobre os livros. Como todos sabem, o curso teórico de piloto privado é dividido em 5 matérias, certo? Portanto, teoricamente, você precisaria de apenas 5 livros, um para cada matéria, assim para estudar para a prova da ANAC, correto? Entretanto, quando você vai comprar os seus livros de fato, você se depara com livros de várias editoras, de vários autores, com vários kits e, obviamente, com vários preços. Então agora eu não vou afirmar qual é o melhor livro. Eu vou falar, na verdade, quais aspectos você tem que levar em conta na hora de comprar o seu livro, para assim você decidir qual é o melhor livro para o seu caso em específico. Mas antes, é importante lembrar que agora, no momento que eu estou fazendo essa gravação, ainda não é obrigatório o aluno se matricular no curso teórico de aeroclube no caso do piloto privado. Ou seja, o estudante de piloto privado, no momento, por enquanto, pode efetuar a compra do seu material e ele pode estudar sozinho em casa. Mas independente se você vai fazer o curso teórico de fato ou não, é altamente recomendável que você compre todo o seu material do curso teórico tempos antes de iniciar o curso, pois assim você vai poder se familiarizar com o assunto, vai poder dar uma estudada em casa e assim vai chegar no curso teórico preparado. Eu, por exemplo, fiz o curso teórico com 17, mas já tinha comprado os livros desde os 16 anos. Mas então, uma coisa que você tem que levar em conta nesse caso é como você vai estudar. Porque se você for estudar sozinho em casa, nesse caso, você vai poder escolher qualquer livro que você quiser. Mas se você vai de cara se matricular no curso teórico, geralmente o próprio aeroclube já tem a sua lista de livros interna. Mas apesar disso, a grande maioria dos aeroclubes, eles apenas sugerem a lista. Eles não obrigam você a comprar X livro de X autor e de X ano em específico.
pois afinal, ao longo do curso, os professores vão explicar tudo na lousa, com slides, projeções e data show. Ou seja, o livro, na verdade, é mais uma base de apoio, e nem sempre os professores seguem à risca todos os capítulos do livro. E um exemplo interessante sobre isso é que no meu curso teórico de piloto comercial, tinha um aluno que estava usando os livros que o pai dele usou 20 anos atrás. E apesar disso, ele conseguiu concluir o curso com sucesso. E ainda sobre isso, se você estiver 100% decidido a começar o curso teórico em X Aeroclube e em X data, então você já pode ligar para o seu Aeroclube e pedir a lista de livros que eles usam naquele curso. Assim você não errará na compra. Então, para começar com um entendimento bacana, eu vou começar comparando dois livros de meteorologia que são bem caricatos, bem distintos um do outro. E a partir dessa base, você vai saber o que você tem que levar em conta na hora que você for comprar esses livros dessa matéria e os outros livros das outras matérias. E o primeiro é o livro Meteorologia, da editora ASA, de autoria de João Batista Sonemaker, Sonemaker. Eu não sei como se pronuncia isso. Esse foi o livro que eu comprei para estudar sozinho em casa quando eu tinha 16 anos. E o segundo livro é o livro Meteorologia para Aviação, Teoria e Testes, de autoria do professor Bansi, que por acaso foi até o meu professor no curso teórico de piloto comercial. Então, nós temos aqui uma apostila e um livro. No caso do livro, o ponto forte dele é que ele tem muita informação detalhada. E o ponto fraco dele é que ele tem muita informação detalhada. E eu explico isso dizendo o seguinte, senhores. No curso teórico de piloto privado, nós temos muitas regras, muitas abreviações, muitos cálculos para decorar. Então um livro que vá direto ao assunto, ao invés de tentar explicar certas coisas secundárias, vai nos ajudar e muito. Então esse é o ponto do livro Meteorologia. Ele é muito mais detalhado, muito mais técnico e tem muito mais informações detalhadas. O que teoricamente seria bom, mas na minha visão, na minha opinião, isso não é tão vantajoso para um PP que tem apenas 4 meses para decorar tudo isso. Enquanto isso, a apostila Meteorologia, ela é mais simples, é mais objetiva e tem os resumos excelentes no final de cada capítulo. Então, por exemplo, repetindo, é um exemplo. Supomos que nós vamos ler em ambos os livros, livro e apostila na verdade, a definição de o que é termômetro. A apostila, nesse caso, falaria o que é, para que serve, como funciona e ponto final. Já o livro falaria o que é, como funciona, para que serve, por que ele se chama termômetro, de que materiais ele é feito, que fatores externos podem influenciar o funcionamento dele, qual é o mais usado aqui no Brasil, como é o local onde ele fica fixado, quais são as variantes usadas na aviação e por aí se vai. Então, escutando tudo isso que eu falei sobre essas duas publicações até agora, eu pergunto para vocês, qual dessas duas publicações vocês acham que eu leio com mais frequência? A apostila ou o livro? A apostila, certo? Errado. Esse aqui. Eu leio muito mais o livro por um simples motivo. As dimensões dessa publicação. Então vamos falar sobre essa vertente. A apostila é mais indicada para alguém que, por exemplo, estude apoiada numa mesa ou estude apoiada em algum outro lugar equivalente. Já o livro, apesar de não ser um livro literário sobre romance, aventura, terror ou alguma coisa do gênero, é bacana para ser lido, por exemplo, durante alguma viagem ou durante algum trajeto mais longo. Então eu, como sou pobre e miserável e não tenho carro, eu fico entre 3 e 5 horas por dia dentro de ônibus e metrô, dependendo em qual aeródromo eu vou voar. Então, durante todo esse trajeto excitante e animador, o livro, ao invés da apostila, se mostra muito mais cabível de se ler nesse tipo de local. Mas é claro, senhores, não levem ao pé da letra essa frase de ler em qualquer lugar. É claro que para inicialmente você entender o assunto, você tem que ler capítulo por capítulo, tranquilamente, num lugar calmo e etc. Eu, na verdade, leio mais fora de casa, durante viagens, etc., porque eu já aprendi esse assunto, já passei na prova da ANAC sobre essa matéria. Porém, eu tenho que continuar lendo, porque aos poucos a memória, claro, vai enfraquecendo. Então nós temos que manter isso vivo na memória para não sofrer com o mal de Alzheimer da aviação. Além do que, é sempre bom saber os detalhes adicionais que o livro traz, porque, como eu disse anteriormente, ele é mais detalhado nas informações. E conhecimento nunca é demais, né? E é importante citar que todos os autores desses livros técnicos, eles seguem os mesmos cronogramas e têm o mesmo objetivo, que é preparar o aluno para a prova da ANAC. Então, independente se um livro tem mais páginas e é mais detalhado e outro é mais curto e é mais objetivo, todos eles citam os mesmos fatores, os mesmos assuntos e com as mesmas relevâncias.
Então essa diferença de tamanho ou volume de páginas, teoricamente, não precisa influenciar na sua decisão inicial. Então a pergunta que você tem que se fazer não é qual livro é o melhor, e sim qual publicação se adapta melhor a você. Então, baseado nessa comparação que eu fiz, você vai poder fazer a mesma comparação com os livros e apostilas das outras matérias. E assim você vai saber qual livro ou apostila se adapta melhor a você. Então, para facilitar, vamos ver um por um cada livro do curso de piloto privado e eu vou resumidamente falando como é cada um, na minha opinião. O primeiro é o Aerodinâmica e Teoria de Voo, do Jorge M. Roman, também não sei como se pronuncia o nome dele. Ele é simples, é objetivo, é muito prazeroso de se ler e pelo número de páginas dele você consegue ler ele inteiro apenas em um dia. Mas é claro, ler em um dia é uma coisa, agora entender e decorar tudo aí já é outra história. E outro livro é o Aeronaves e Motores, do mesmo autor. Ele é um pouquinho mais longo que o de Teoria de Voo, mas ele é igualmente objetivo. Outro é o Regulamento de Tráfego Aéreo, Voo Visual, do Plínio Júnior. Eu comprei esse aqui para estudar em casa quando eu tinha 16 anos. Ele é bem bacana de se ler. E, apesar de ser um pouquinho longo, também tem uma linguagem bem simples. E outro também de regulamentos é o do professor Ariovaldo Machado Cardoso. E esse, apesar de também ter uma linguagem simples, ele tem tanta informação quanto aquele outro livro de meteorologia. E por último, a apostila de navegação visual estimada do Titus. Essa apostila é mega didática. Às vezes fica até mais fácil entender a matéria por ela do que pela lousa. E para finalizar, nós temos aqui a apostila, que é uma coletânea de provas para piloto privado, de vários autores. E apesar de no final de cada livro desse aqui geralmente ter uma série de questões para você testar o seu conhecimento, é absolutamente indispensável que você adquira uma dessa, pois é na coletânea que você vai testar todos os seus conhecimentos de acordo com a formatação que a prova da ANAC usa. E eu digo uma coisa com toda certeza, se você conseguir passar em todas as provas dessa coletânea, você vai estar praticamente um passo à frente da prova da ANAC. E outra coisa sobre os livros. Muita gente pensa que depois da prova da ANAC de piloto privado, eles vão poder se livrar dos livros, vender os livros ou até mesmo jogar tudo pro alto, tal qual o fim de ano do ensino fundamental. Não é bem assim. Aos poucos, tudo que você aprendeu no curso teórico através dos livros vai sumindo da sua memória. Então é indispensável que você mantenha os livros com você, pois caso contrário você não vai ter onde revisar essa matéria. Sem contar que você tem que ter essa base para os próximos cursos que você vai fazer ao longo da aviação. E falando nisso, algumas pessoas me perguntam se parte desse material vai poder ser usado no curso teórico de piloto comercial, que é o próximo curso depois do curso de piloto privado. Então, todo o material secundário que eu citei lá no início vai poder ser usado no curso teórico de piloto comercial. Já os livros, apenas o livro de meteorologia será o mesmo. Todos os outros 4 vão ser substituídos por livros mais avançados de cada matéria, como teoria de voo de alta velocidade, motores a reação, navegação por instrumentos e por aí se vai. Mas mais uma vez eu digo, tenham foco, se preocupem primeiro com o curso de piloto privado. Agora que já estamos ambientados aqui no assunto dos livros, vamos falar sobre os kits. Se você já foi em alguma loja especializada em aviação, seja a loja uma loja real ou uma loja virtual, você já deve ter visto que há vários kits para você escolher, com vários preços e com vários materiais inclusos. O preço desses kits varia, na verdade, de acordo com o número de materiais que estão inclusos dentro desse kit, pois alguns kits mais básicos, por exemplo, têm apenas os livros, outros kits mais completos têm os livros e o computador de voo, por exemplo, e alguns kits mais completos têm tudo que eu já citei aqui. Então, a partir do que você já tem ou do que você ainda não tem, você pode escolher qual kit se adapta melhor a você. Agora vamos responder uma pergunta que me fazem praticamente toda semana, que é sobre a comparação de 2 kits específicos. Nesse caso é o kit que chamam de kit Outras Editoras, que praticamente é o kit com todos os livros que eu citei até agora, e o outro kit é o kit da editora Bianchi, com todos os livros produzidos por essa editora. E por coincidência eu tenho ambos os kits aqui. Mas então, senhores, apesar de eu ter aqui comigo todos esses livros e apesar de eu ter lido todos os livros ao longo desse tempo, não foi com os livros da editora Bianchi que eu aprendi a matéria. Ou seja, eu li eles e eles realmente têm uma linguagem simples e objetiva, mas eles não foram a minha base inicial para estudos. Então eu perguntei para alguns amigos meus que compraram esse kit para o estudo inicial para saber o que eles acharam sobre os livros.
E no final das contas, a mesma opinião deles é a mesma opinião que eu tenho sobre os livros. Tal qual alguns livros aqui que eu já citei, os livros dessa segunda editora são também extremamente didáticos. Eu digo isso no sentido de que eles facilitam a vida do estudante autodidata, ou seja, aquela pessoa que comprou os livros para estudar sozinha em casa sem o apoio de um professor. Seja isso antes do teórico, para essa pessoa se preparar, tal qual eu fiz anos atrás, ou até mesmo porque essa pessoa decidiu não fazer o teórico. Então, se eu fosse resumir aqui tudo o que eu falei, eu diria o seguinte: se você já está decidido a começar o curso teórico em X Aeroclube, adquira o kit Outras Editoras, pois grande parte desses livros são os livros adotados por muitos aeroclubes. Se bem que mesmo se um dos livros for diferente, você não obrigatoriamente precisa comprar um segundo livro dessa mesma matéria. Eu, por exemplo, tive esse imprevisto lá no início do meu curso teórico de piloto privado. É por isso que hoje eu tenho 2 livros de meteorologia de piloto privado e 2 livros de regulamentos de piloto privado. E eu digo o seguinte, eu fiz isso porque no final das contas eu não quis arriscar nada. Mas depois do teórico eu percebi que isso não fez lá tanta diferença, vendo que a maioria dos professores usavam a lousa, projeções, data show e não os livros página por página. Agora vamos dar uma dica aqui, senhores. Não levem isso como um puxão de orelha. Isso não é uma indireta para nenhuma pessoa específica. É apenas uma dica de amigo para amigo. Não sejam antiéticos a ponto de procurarem esses livros para download. Ou ainda terem a coragem de pedirem para pilotos já formados escanearem esses livros e mandarem para você, que certamente após isso vai distribuir para vários amigos seus. Uma coisa é você compartilhar materiais produzidos sem fins lucrativos, como resumos em papel, resumos em PDF ou até mesmo materiais que sites de aeroclubes disponibilizam para download. Mas outra coisa bem diferente é você, entre aspas, piratear essas obras. Um escritor desses, num dia que ele estiver bem inspirado, ele faz o quê? Umas 2,5 páginas, 3 páginas no máximo por dia. Pois afinal eles são livros técnicos, não são livros sobre romance, terror ou aventura. Então tudo tem que ser embasado, fundamentado e bibliografado. Fora isso, que se leva 3 meses apenas para montar o livro, pois afinal não é só sentar e sair escrevendo. Então um livro desses de umas 300 páginas se leva uns 190 dias para escrever, meio ano escrevendo. E depois de tudo isso ainda tem que se editar, diagramar, revisar, fazer a capa e etc. Vão aí mais uns 3 meses só para isso. Então se chega à conclusão que para um livro desses sair do papel, se leva no mínimo 9 meses. 9 meses de dedicação. Isso porque a pessoa que escreve geralmente já é uma profissional, ou a pessoa já é um piloto de linha aérea, ou já é um controlador de voo, ou já é um meteorologista em ação. E sabendo que o preço final de venda de um livro desses, dependendo do lugar, gira em torno ali dos R$40, quanto você acha que o autor do livro lucra com cada venda dessa? Bom, se vende a R$40, ele deve lucrar o quê? Uns 15, uns 20 reais? R$8. E como são livros técnicos, livros para um público específico, não se vende grandes quantidades por ano ou por mês, não é um Harry Potter da vida. Agora tente imaginar que as pessoas que escrevem esses livros, os pilotos, os controladores e os meteorologistas, geralmente ganham muito mais no seu emprego principal. Agora, qual é a motivação do autor para escrever uma obra dessas, sabendo que é necessário meses de dedicação para esse livro se concretizar? O lucro com essa obra não vai ser lá aquelas coisas, não vai se vender tantos por ano, e para finalizar ainda vem um camarada para ajudar e sai distribuindo cópias e xerox desses livros de graça. Então, amigo, faça como todo mundo e vá até uma loja, uma livraria ou um aeroclube e compre o seu material. Agora, sobre os preços de cada livro desse que eu citei, eu não citei aqui no vídeo porque, obviamente, os preços mudam ao longo do tempo. Então, aí na descrição do vídeo, logo abaixo, eu vou colocar o link para uma postagem na qual eu vou colocar todos os links de todos esses livros. Então, você vai poder ir lá e checar qual é o preço atual de cada um desses livros e do material secundário também. Então é isso, senhores. As dicas sobre os materiais didáticos acabam aqui. E sempre lembrando que a área de comentários é apenas para comentários. Qualquer dúvida que você tenha sobre o que eu falei aqui, você pode saná-la me enviando ela no e-mail ou no Formspring. E se você achou o vídeo útil de algum modo, expresse a sua admiração. Isso nos ajuda em muito. Então é isso, senhores. Pilotem um livro, leiam um avião. Nunca se esqueçam de ter mais agilidade.